Vamos ter um papo sobre logaritmos? O que é logaritmo? Vamos entender um pouquinho da história primeiro? Nos séculos XVI e XVII, vários matemáticos desenvolveram estudos visando a simplificação do cálculo. Por quê? Porque naquela época eles não tinham calculadora, né? E então os cálculos foram ficando cada vez mais difíceis, com números cada vez maiores. Então eles precisavam fazer um cálculo ou ter um mecanismo que facilitasse esses cálculos. Então eles pensaram, né, nesse sentido, eles criaram tabelas relacionando os números e os expoentes de 10, correspondentes a cada um. A esses expoentes deram o nome de logaritmos. Então o que é logaritmo? Logaritmo é um expoente, é um número. A palavra logaritmo vem do grego logos, que quer dizer o quê? Razão, mais aritmos, que quer dizer números. Esses logaritmos são, com exceção das potências de 10, números irracionais. Na tabela abaixo podemos ver algumas aproximações até milésimos. Então, por exemplo, o número 1. Qual é o logaritmo de 1? É zero. Por quê? Porque 10 elevado a 0 é igual a 1. Porque qualquer número elevado a 0 vai dar 1. O logaritmo de 2. O logaritmo de 2, na forma infinita, seria 0, 30, 10, 30 e até infinito. Mas aproximando, em uma aproximação de milésimos, a gente tem o quê? 0, 301. Então, o logaritmo de 2 é 10 elevado a 0,301. O 4, o logaritmo de 4, seria 0,602. Então, o logaritmo de 4 é o mesmo que 10 elevado a 0,602. E assim por diante, tá? Indo para as potências de 10, então a gente vai ter 10, o logaritmo de 10 vai ser o número 1. Por quê? 10 elevado a 1 é igual a 10. 100. O logaritmo de 100 é 2. Por quê? Porque 10 elevado ao quadrado é igual a 100. O 145. 145, o logaritmo dele vai ser 2,161, 268 e mais infinito. Arredondando ou aproximando, fica 2,161. Bom, como é que a gente encontrou esse 2 aqui? É o seguinte, para a gente escrever o logaritmo de um número, a gente faz assim, a gente pega a quantidade de algarismos que ele tem. Por exemplo, o 145 tem 3 algarismos. Então, a gente de 3 tira uma unidade, fica o quê? 2. Então, 2. Isso é a característica do logaritmo, tá? Então, esse número que vem antes da vírgula, a gente chama de característica. E o número que vem depois, a gente chama de mantissa. Essa mantissa a gente encontra na tábua de logaritmos, que é aquela tábua que aqueles matemáticos dos séculos 16 e 17 criaram, né? Então, a gente vai ter 145, o logaritmo dele vai ser 2, que é a característica do número, dentro do logaritmo, e a mantissa. Então, aqui, ó, é a característica mais a mantissa. Então, isso aqui é o logaritmo de 145. Como é que eu acho, então? Pega a quantidade de algarismos que o número tem, subtrai uma unidade. Então, isso é a característica do número. Coloca aqui na frente. Vírgula, aí vai lá na tabela das mantissas e pega o que? A mantissa de 145. Coloca aqui. Então, o logaritmo de 145 vai ser o quê? 10 elevado a 2,161, tá? A operação por meio da qual nós obtemos a igualdade, x na igualdade, x igual ao logaritmo de b na base a, ou c, que é igual ao logaritmo de b na base a, é chamada de logaritmação, tá? Fazendo uma comparação dos logaritmos com as potências, porque assim, existe uma relação muito próxima dos logaritmos com as potências, então é importante sempre retomar as potências, as propriedades das potências também, para você poder entender melhor os logaritmos. Então, a gente faz uma comparação aqui. Então, por exemplo, aqui é a potenciação, aqui é a logaritmação. Aqui eu escrevi um pouquinho maior, porque eu fiz aqui no computador, ficou muito pequenininho, então eu escrevi maior aqui a caneta, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, na potenciação, a elevado a c igual a b. Então, aqui eu tenho a base, aqui eu tenho o expoente, aqui eu tenho a potência. No logaritmo, eu tenho o logaritmo de b na base a, que é igual a c. Então, eu vou ter a elevado a c, que é igual a b. Sempre você vai fazer dessa forma, tá? O logaritmo, você vai pegar a base, vai elevar um número aqui e vai igualar esse aqui. É um ciclo, tá bom? Então, quem é o a na potência? O a é a base. E no logaritmo? É a base também, ó. É a base. Quem é o b na potência? É a potência.
B é a potência. E no logaritmo? É o logaritmando, ou seja, é o número pelo qual eu vou pegar a base, vou elevar a este expoente para chegar no logaritmando, tá? Então, na verdade, este C aqui é o que? É o logaritmo. Então, C, quem é o C aqui, ó, na potência? É o expoente. Quem é o C no logaritmo? Ele é o logaritmo, tá bom? Então, o que é um logaritmo? É um expoente. A logaritmação e a potenciação são operações que se relacionam. Isso é importante sempre lembrar e procurar saber sobre as propriedades das potências, tá? Entenda bem as potências para você poder entender o logaritmo. Então, o logaritmo, a gente está trabalhando com o quê? Com expoentes, tá bom? Então, agora nós vamos falar sobre a nomenclatura dos logaritmos. Como é que a gente representa o logaritmo? Então, a gente escreve log de B na base A é igual a C, tá? No qual a gente tem que pegar a base, elevar a este expoente, que é o logaritmo, para chegar no logaritmando, tá? Então, A elevado a C tem que ser igual a B, ó. A elevado a C igual a B. Quais são os nomes? B é o logaritmando, é o que fica aqui em cima, tá? A é a base, que fica aqui embaixo. E C é o quê? O logaritmo, tá? C é o resultado, que é o logaritmo. Tem algumas outras coisas importantes que a gente precisa saber sobre os logaritmos. Então, por exemplo, o A e o B não podem ser negativos, jamais, tá? Eles têm que ser sempre números positivos, ou seja, maiores do que zero. E, além disso, o A nunca pode ser igual a 1. O A tem que ser diferente de 1, tá bom? Então, como é que a gente resolve o logaritmo? Então, um exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu tenho log de 8 na base 2 é igual a C. Então, log de 8 na base 2. O que eu tenho que fazer? Vou pegar o 2, elevar a C e igualar a 8. Então, 2 elevado a C é igual a 8. Aí, você vai fazer o quê? Vai decompor o 8. Então, vai ficar 2 elevado a C, que é igual a 2 elevado a 3. Então, C é igual a 3, tá? Então, quem é o logaritmo de 8 na base 2? É o número 3, tá aqui, tá bom? Então, a gente chega à conclusão que logaritmo está relacionado aos expoentes, tá bom? Então, logaritmo é um expoente, tá? Então, até a próxima. Dando sequência ao nosso estudo sobre logaritmos, nós vamos ver algumas consequências da definição, tá? Bom, então é assim, quando você tiver um logaritmo em que o logaritmando é o número 1, então a resposta será o quê? 0, tá? Por quê? Porque A elevado a 0 vai dar 1. Porque qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Porque sempre o que você vai ter que fazer? Pegar o A, elevar ao número que está aqui para achar esse daqui, não é isso? Então, se aqui está 1, é porque aqui ó, o resultado tem que ser o quê? 0. Porque o resultado disso daqui é o quê? É o logaritmo, né? Agora, a segunda consequência. A segunda consequência diz o seguinte, que quando você tiver o logaritmando igual a base, então o resultado é 1, o logaritmo é 1. Por quê? Porque A elevado a 1 vai dar A. Se eu tivesse aqui 8 e aqui 8, então 8 elevado a 1 vai dar 8, porque um número elevado a 1 sempre vai dar ele mesmo. Então, quando o logaritmo tiver o logaritmando igual a base, o resultado é 1, ou o logaritmo é 1, tá? A consequência 3. Na consequência 3, a gente tem o seguinte, eu tenho aqui uma potência no logaritmando. Só que essa potência tem a base exatamente igual à base do logaritmo. Então, quando acontecer isso, o que você vai fazer? Você vai pegar este número que está aqui no expoente e colocar aqui como resposta. É ele que é a resposta, tá bom? Vamos ver um exemplo prático aqui. Por exemplo, aqui, ó. Se eu tiver o log de 2 elevado ao cubo na base 2, ó, tá vendo? A base é a mesma. Então, este número vem pra cá. Então, ó, log de 2 elevado ao cubo na base 2 igual a x, né? No normal. Então, o que você vai fazer? Vai pegar 2 elevado a x, vai igualar isso aqui, ó. 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao cubo. Então, quer dizer que x é igual a 3. Percebeu que, ó, vem pra cá? Então, o que vai acontecer? Sempre que você tiver um logaritmo em que o logaritmando é uma potência, você vai pegar, então, o expoente dessa potência e colocar como resposta, tá bom? Agora, a quarta consequência. Na quarta consequência, a gente tem o seguinte, a gente tem uma potência em que
O nosso expoente é justamente um logaritmo, tá? Então, o que você vai fazer quando acontecer isso? Você vai fazer assim. Você vai pegar esse número que tá aqui, que é o logaritmando, né? E vai colocar aqui como resposta. Então, veja bem, é uma potência em que o meu expoente é um logaritmo. Então, o que eu tenho que fazer quando acontecer isso? É só pegar o logaritmando aqui, desse logaritmo, e colocar como resposta. Por quê? Porque se eu fizer o log de x na base A, que é igual ao log de b na base A, x vai ser igual a b, certo? Então, por isso que a resposta vai ser o cara que está aqui em cima. Então, vamos ver uma aplicação prática disso. Então, por exemplo, eu tenho 3 elevado ao log de 5 na base 3. Então, isso vai ter que ser igual a 5, tá vendo? Eu já coloquei uma setinha aqui para indicar para você que a resposta é esse cara aqui. Porque, ó, log de x na base 3 é igual ao log de 5 na base 3. Então, x é igual a 5. Se aqui eu colocaria o x, né? Então, quer dizer que o x vai ser o quê? Igual a 5. Porque normalmente a gente não coloca o x aqui, log de alguma coisa é igual a x. Então, é isso a resposta. Então, aqui, por exemplo, ó, 2 elevado ao log de 7 na base 2. Qual vai ser a resposta? O 7, o logaritmando que tá aqui. Então, ó, eu tenho uma base, é uma potência, em que a minha base é um número qualquer, só que o meu expoente é um logaritmo. Aconteceu isso? Você pega esse cara que tá aqui, o logaritmando, e joga aqui como resposta. Por exemplo, aqui, 2 terços elevado ao log de 8 na base 2 terços. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse cara aqui, descer ele pra cá. Ele vai ser a resposta. A quinta consequência é praticamente a mesma coisa do que eu acabei de mostrar aqui, né? Então, log de B na base A é igual a log de C na base A. Então, quer dizer que B é igual a C. Quando acontecer isso, parecer alguma coisa assim para você, você já sabe. Então, B é igual a C. Pronto, só essa a resposta, né? Então, essas são as 5 consequências da definição dos logaritmos, tá bom?